Bem-vindos a mais uma aula da Data Quântica. A ideia desse módulo que a gente vai falar agora é entender a correlação entre armazenamento de dados e o processamento dos dados. Imagina que lá atrás, em 2013, nós tínhamos 4.4 zettabytes de dados. Mas espera aí, quanto que é um zettabyte de dados? A gente vai ver em seguida. O que você precisa ter em mente? A gente está olhando 7 anos para trás. O momento atual agora é 10 vezes maior. Hoje em dia um HD convencional, ele tem 1 TB, é muito comum a gente ver um HD de 1 TB. Agora vamos tentar materializar 44 zettabytes. Primeiro vamos materializar 1 zettabyte, são 1 bilhão de HDs de 1 TB. É até difícil a gente imaginar 1 bilhão. Então agora vamos imaginar 4.4 bilhões de terabytes, 4.4 bilhões de HDs. Eu vou dar 3 exemplos bem interessantes para vocês de armazenamento de dados das empresas. Na Asset.com, nós temos um serviço de genealogia online. E eles têm 10 petabytes armazenados. Agora sim, vamos imaginar esses 10 petabytes olhando para o total, para todos os zettabytes. Parece muito pouco. Só que imagina para você fazer uma busca dentro desses 10 petabytes de dados. Muito provável que com BI convencional você não consiga fazer essa busca. Que, aliás, não é só uma busca, não é só uma consulta. A ideia é fazer uma grande correlação de dados quando a gente está falando de árvores genealógicas. Agora imagine que se você tiver um serviço que não seja Big Data, porque o Big Data soluciona essa questão, você vai ficar dias e dias e meses, talvez, para ter informação para um cliente, da árvore genealógica de um cliente. Aí pensando que você ia precisar ter um hardware separado para poder processar apenas um cliente, imagina o quanto isso não ia custar. Então a empresa deixa de ser competitiva se ela tiver um custo muito alto de processamento. Bom, outro projeto que produz dados em larga escala é o Grande Colisor de Hadrons. O que é o Grande Colisor de Hadrons? Primeira coisa que a gente tem que saber é que até o momento é a maior máquina já construída por seres humanos. E a finalidade dela é fazer partículas se colidirem. Quando essas partículas elas se colidem, elas rompem e geram partículas ainda menores. E essas partículas elas são estudadas em física quântica. As partículas elas percorrem um túnel de 27 quilômetros de comprimento. E aí imagina que cada nanosegundo desses 27 quilômetros eles são registrados para poderem ser analisados. Mas vamos pensar em dados de uma maneira mais abrangente. Não pense apenas no dado registrado num banco de dados, como nós estávamos imaginando no começo, na apresentação, numa tabela no Excel ou no banco de dados relacional. Imagine que cada nanosegundo desse, ele é registrado também em vídeo. Então nós temos dados em vídeo registrado de cada nanosegundo que essa partícula percorreu. A análise de todos esses dados, de todos esses vídeos, resultaram na descoberta da partícula de Deus, chamado bóson de Higgs. À primeira vista pode não parecer tão importante esse bóson de Higgs, mas imagina que isso é fundamental para a evolução da física quântica, no sentido que, no futuro, os computadores serão quânticos, e será uma outra tecnologia que vai substituir toda essa que nós utilizamos. Então, o Big Data é, no mínimo, uma ponte para o nosso futuro da computação. Muito se ouve também falar de computação quântica, pensando que é algo que vai acontecer amanhã. Mas depois a gente vai ver na história do Hadoop que ele demorou muito tempo para amadurecer. E visto que a computação quântica é algo muito mais complexo, o Hadoop ainda tem muitos e muitos anos de vida antes da computação quântica começar a ganhar mercado. Depois a gente tem o Facebook, que dispensa qualquer comentário entre fotos, mensagens e vídeos. O Facebook acumula por mês 7 petabytes de dados. Imagina o Facebook tentando prever comportamento das pessoas, tentando entender padrões de compra, fazendo uma análise de sentimento, correlacionando com algum fato que aconteceu em dia específico. Então, com o exemplo do Facebook, a gente fecha a ideia de empresas que precisam de grandes processamentos, ou de situações que precisam de grande processamento de dados.
Agora que nós já entendemos como que funciona o armazenamento, a ideia de armazenamento de dados no mundo, a quantidade de dados gerados, vamos pensar no processamento, e depois que a gente pensar no processamento, vamos correlacionar as duas coisas, processamento e armazenamento de dados. Em 1990, nós tínhamos o disquete. Essa geração dos últimos 25 anos, com certeza não viu esse disquete, é muito provável que não tenha visto, mas eles armazenavam 1.37 megas. Para copiar o conteúdo de um disquete era muito rápido. Tinha uma taxa de transferência de 4,4 megas por segundo. O que isso significa? Que copiava muito rápido um disquete. Era essa sensação que a gente tinha. Depois, em 2010, o que a gente teve? Um armazenamento de 1 tera, muito comum, e uma taxa de transferência de 100 megas por segundo. Se você fizer o teste na sua máquina com HD, é muito comum que a gente tenha 50 megas por segundo. Então o processamento é ainda menor do que o que a gente está mostrando aqui com as especificações do próprio fabricante. E hoje é comum a gente ver um HD de 1 tera SSD. Aliás, muitas vezes é até menor essa capacidade de armazenamento, mas você vê um HD SSD com uma taxa de transferência de 500 megas por segundo. E veja, eu uso a palavra transferência por quê? Porque é o processamento mais simples que nós temos. Porque o processamento pode englobar uma série de correlação de informações e transformações. Então, quando a gente está falando desse processamento, a gente está falando apenas de transferência. Então, se você olhar por essa ótica, o processamento pode ser ainda mais lento do que o que a gente está vendo. Agora vamos correlacionar o crescimento do armazenamento e o crescimento da taxa de transferência. O armazenamento cresceu 730 vezes de 1990 até os dias atuais. Agora, a taxa de transferência cresceu muito menos, 114 vezes. O que isso significa para nós? Que nós temos uma capacidade muito grande, nós temos uma facilidade muito grande de armazenar os dados e temos uma dificuldade enorme para processar esses dados. Quando você chega num ponto que você armazena muito mais dados do que você consegue processar, eu vou dar um exemplo para vocês. Você armazena 1 tera por dia, só que você consegue processar 100 megas por dia. O crescimento do seu armazenamento é muito mais rápido do que o do processamento. Então, você acaba tendo a resposta do seu processamento de uma forma muito retroativa. Então, você vai ter a resposta do que aconteceu hoje daqui 5 dias só. Imagina que os dados vão crescendo, então você teve a resposta de hoje daqui 5 dias, de amanhã daqui 6 dias, e esses dados vão crescendo cada vez mais. E a resposta vai ficando cada vez mais lenta. Então, a partir desse problema, surgiu a questão: como armazenar Big Data? Como processar Big Data? E é isso que a gente vai ver daqui para frente agora. Finalizamos aqui então mais um assunto. Eu vejo vocês no próximo vídeo.